TRS. Hoje falaremos a respeito dos tribunais regionais eleitorais no que diz respeito à sua composição. Teremos ainda outros vídeos para que possamos falar sobre as competências e, portanto, o nosso direito eleitoral resumido avança e vai avançando bem. Nós já estamos aqui no 22º vídeo sendo gravado aqui para o canal e eu peço para você soltar o seu joinha para você fazer a inscrição. E eu queria, antes de começar, fazer um comentário. Olha que interessante, pessoal. Nesse momento, dentro do nosso estudo, nós já começamos a nos valer do repertório daquilo que já for estudado. Porque você já estudou o TSE. E muito do que você viu lá, embora que seja parte diferente, pode ser aproveitado. Então agora o conteúdo começa a se acumular, você de certo modo volta a retratar e fazer uma análise comparativa com o TSE, consolidando as informações que já foram estudadas e tendo mais facilidade com as informações presentes. Isso é ótimo, pessoal. E isso mostra que você acompanhar tudo, você vir seguindo o fluxo, será mega positivo para o seu desempenho, para o seu sucesso. Vamos lá então? Bora lá! Começamos falando a respeito de competência e a estrutura de composição, de competência não, né? De composição do TRE é a seguinte. Nós temos 2 membros que serão eleitos dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Então são membros que virão lá da 2ª instância, certo? Nós teremos também 2 juízes de direito que virão da 1ª instância, ok? E aqui como funciona? Veja, 2ª instância são os desembargadores, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que irão exercer a função dentro do TRE Paraná. 2 juízes de direito espalhados em qualquer lugar aqui no estado do Paraná serão escolhidos para integrarem o TRE. Lembrando que essa eleição se dá, pessoal, mediante o quê? Mediante votação secreta. Tal como vimos lá em relação ao STJ, né? E vimos em relação ao STF. Então é uma votação secreta. Aqui tem algumas diferenças agora. Veja só que interessante. Nós teremos também, pessoal, um membro que virá da Justiça Federal, certo? E aí até fala no nossa Constituição em escolha. Professor, escolha mediante eleição secreta? Mediante o quê? Uma votação de forma secreta? Veja só, nós temos a palavra escolha, então entende-se que caberá ao regimento interno do TRF determinar qual é o procedimento. Eu fui dar uma olhadinha, por exemplo, no regimento interno do TRF da 4ª, que abrange o estado do Paraná, e aí nós temos lá dizendo que é uma votação secreta. Mas isso você não precisa se preocupar, tá? Então, não vai ser cobrado, só vai falar em escolha. Outro ponto interessante, até antes de eu mostrar novamente os slides aqui. Olha que legal. Nós teremos a escolha de um membro da Justiça Federal. Esse membro poderá ser um juiz federal, que atua na 1ª instância, ou poderá ser um desembargador federal. Não se fala em desembargador, se fala tecnicamente de forma correta em juiz do TRF. Por isso que aqui, ó, era 2ª instância. Aqui é 1ª instância. Aqui pode ser 1ª ou 2ª instância. Professor, indistintamente? Não. Esse é o ponto. Nós sabemos que a estrutura dos TRFs abrange em vários estados, certo? Então, o TRF da 4ª abrangerá Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, depende muito onde estiver a sede desse TRF. Falando do Paraná, meu estado, nós temos o quê? Nós temos a sede do TRF da 4ª aqui? Não temos. É lá em Porto Alegre. Então, no TRE Paraná será um juiz federal, porque é o juiz federal que está lotado no estado do Paraná. Lá no caso do TRE do Rio Grande do Sul, será o quê? Um juiz federal, desculpa, um juiz do TRF, que estará na 2ª instância do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ok? Beleza. E temos também, claro, os 2 advogados. Lembrando que esses advogados, eles são nomeados pelo presidente da República. Isso é importante, tá? Porque eu já vi questão de prova dizendo, a nomeação aqui ela é feita, né? A nomeação aqui será feita pelo governador de estado. Não, Nina, não. Será feita por quem? Será feita pelo presidente da República. Ótimo. Então nós temos 7 membros, só que você sabe que nós podemos, até pelo que vimos na aula passada, levar isso para 9.
E para fazer isso, precisamos de lei complementar. Pode ser uma PEC, pode ser uma PEC, pode ser uma lei complementar, pelo que exige a Constituição. Fechou? Ótimo, pessoal. Avançando aqui, olhando um pouquinho mais para os advogados. Em relação aos advogados, quais são os requisitos? Nós temos, tal como temos lá no TSE, a exigência de idoneidade moral e de notório saber jurídico. Essas exigências, elas estão previstas onde? Estão previstas na Constituição Federal, mais no Código Eleitoral. Beleza? Show de bola. Lembrando que 10 anos de atividade jurídica também será um dos requisitos. Porém, aqui esse requisito está na Resolução 23.517 de 2017, melhor dizendo. E não está, né, dentro do Código Eleitoral, dentro da Constituição e, portanto, não deve ser cobrada. Se for cobrada, dá até para recorrer da questão, mas você vai guardar a informação na manga. Beleza? Ótimo. Outro ponto que eu quero falar aqui é sobre as listas tríplices, tá? Por quê? Porque cada um desses advogados são escolhidos mediante uma lista tríplice. E aí, como que você vai raciocinar aqui? Ó? Vai raciocinar isso aqui, pessoal, numa espécie de evolução. Então, você vai ter lá 3 membros e como que nós chegamos a ter um membro escolhido. Ou seja, nós temos uma lista que é composta por 3 nomes e depois será filtrada em um único nome. Para entender isso, basicamente eu preciso fazer com você a marcação de 3 órgãos atuando aqui, tá? São atuações bobinhas, mas cada um tem sua função. Veja só. Primeiro, quem vai formar a lista é o TJ. Então o TJ ele tem a função de elaborar a lista. Ele vai elaborar a lista e ele fará o quê? Passará essa lista ao TRE. O TRE tem a função simplesmente de encaminhar essa lista. Como assim, professor? Vai encaminhar para quem? Vai encaminhar para o TSE, que também tem a função de encaminhar a lista. Você até viu isso em aula passada, né? Eu brinquei que é uma burocracia aqui, né? Você não pode mandar direto para o presidente. E aí vai encaminhar para quem? Vai encaminhar para o presidente, quem irá nomear, né? E aí fará essa nomeação seletivamente. Então, dos 3, chegará à definição do nome. Perfeito? Legal. Olha só, depois que você estudou a estrutura toda de competência, qual que é o próximo passo? O próximo passo é saber quem manda no negócio. Tal como vimos lá em relação ao TSE. Precisamos, portanto, saber quem será o presidente, o vice e o corregedor. Tá bom? Olha só, pessoal. Aí, só para você entender aqui, como que vai funcionar? Nós teremos, né? Nós teremos o presidente, será uma pessoa, nós teremos o vice e teremos o corregedor. Estou tentando fazer mais setas aqui, mas não gostei, vou apagar. Vocês vão perceber ao longo do tempo que eu tenho um pouco de toque, né, pessoal? O presidente é quem? O presidente, ele virá da classe dos desembargadores. São quantos lá? São 2. Então, dentre esses desembargadores, o mais votado será o presidente, certo? Ou seja, se reúne os 7 e eles votam. Quem tiver mais voto será o presidente. Quem tiver menos voto nessa eleição aí, né, dentre os desembargadores, será quem? Será o vice. Ah, então tá. Então, dos 2, um é o titular, outro é o vice, tá bom. E no caso do corregedor, né? Lá no caso do STF, o corregedor vinha de outro órgão, da STJ. Aqui também? Não. Aqui, pessoal, nós vamos outorgar isso ao regimento interno. Então, é o regimento interno do TRE Paraná, por exemplo, que vai definir, né, quem será o corregedor regional eleitoral. Beleza? Sobre esse corregedor, lembra o que ele faz? Sim, professor. É quem vai receber as reclamações, vai conduzir os trabalhos, vai baixar ali alguns provimentos para orientar a boa execução das funções eleitorais. Joia! Lembra que lá no TSE, o corregedor geral eleitoral poderia ir aos TREs? Será que aqui o corregedor regional pode ir até uma zona eleitoral? Pode, ele pode se deslocar. E poderá se deslocar nessas situações aqui. Vejam só. Por determinação, né, do TSE ou do TRE, e aí nós temos uma hipótese que será
vinculante, ou seja, obrigado a ir caso tenha essa determinação de um ou de outro órgão, a pedido dos juízes eleitorais. Então o juiz eleitoral diz, ó, eu quero que você venha aqui, certo? Nesse caso é obrigatório? Não, nesse caso é discricionário, certo? Também a requerimento de partido, só que aí veja só, diz ali que a requerimento de partido sendo deferido pelo TRE. Ah, então se é deferido pelo TRE, meu amigo, aí é o quê? Aí também é vinculante, também é obrigado a ir, ou quando ele entender necessário. Show de bola? Perfeito. Temos mais duas informações importantes. Mandato e impedimento e depois um pouco sobre quórum. Bora lá? Sobre o mandato e sobre o impedimento. O mandato dos juízes do TRE será de 2 anos, né, sendo admitida recondução. Ótimo. Tá bom. Admitida recondução. Beleza. E em relação a essa questão do impedimento, o que você tem que saber? Vamos fazer uma linha do tempo aqui? Vamos lá. Esse impedimento envolve situações em que o membro do TRE ele possa ter eventualmente parentesco, algum grau de parentesco, né, com sendo cônjuge ou parente até o 2º grau de candidato dentro da circunscrição, certo? Então veja só, eu tenho lá um juiz do TRE e eventualmente ele é parente até 2º grau ou cônjuge / companheiro. Certo? O que vai acontecer? E dentro da circunscrição, porque, por exemplo, se eu sou juiz do TRE do estado do Paraná e tenho um parente de 2º grau que está se lançando candidato a governador em Santa Catarina, não tem problema. Perfeito? Tá. Em havendo esse grau de parentesco na circunscrição, nós teremos o impedimento a partir do seguinte período. A partir do momento em que nós temos ali, né, a homologação da convenção. Lembra que a convenção ela se dá entre 20/7 até 5/8? Perfeito. A partir do momento que nós tivemos a homologação da convenção, até o quê? Até a diplomação. Até o momento da diplomação. Perfeito? Show de bola? Durante esse período todo aqui, nós teremos o impedimento. Ótimo. Quanto ao quórum, né, como que são as deliberações adotadas no âmbito do TRE? A regrinha é absolutamente a mesma daquilo que nós vimos em relação ao TSE. Haverá um quórum de formação, um quórum para instalar a sessão e, uma vez instalada, o quórum do quê? O quórum de votação. E aí, basicamente, o que você vai lembrar? Que se eu comparecer apenas um moleque lá, 2 juízes ou 3, nós não teremos sessões. Haverá sessão a partir do momento que comparecem 4, 5, 6 ou 7. Se comparecerem 4 ou 5, nós teremos a matéria sendo votada por 3. Ou 6 ou 7, a matéria sendo votada por 4. Lembrando que para esses temas que estão aqui, ó, nós necessariamente precisaremos que estejam presentes todos os membros, ou seja, os 7 devem estar presentes e aí 4 votos dará a decisão no caso. Ou seja, quando envolver cassação de registro, quando envolver ações que impliquem anulação geral das eleições ou se eventualmente ações que possam levar à perda de mandato. Aí sim, encerramos, portanto, o nosso bate-papo no que diz respeito aqui à composição dos TREs. E a gente segue para, no próximo vídeo, encarar competência. Um abraço, meus amigos. Até mais.